Conclave, que palavra complicada, né? E foi eleito agora um Papa, né? Leão XIV. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso? Depois da nossa vinheta. Fala, meus queridos amigos, seguidores, mais uma vez aqui no nosso lindo e sabe o quê? Completando uma marca aí já de 50 mil visualizações e agora crescendo cada vez mais, tanto nas nossas redes sociais, que é o YouTube, Instagram, Quai, TikTok e o Facebook. Crescendo a cada dia mais. Então, não perca as entrevistas. Cada semana uma entrevista inspiradora. Uma leva de entrevistas chegando agora. E essa de hoje, muito importante, que foi a eleição do Conclave. E claro que eu sozinho não consigo fazer nada nesse programa, sempre com apoio de pessoas fantásticas. E aqui trago comigo de novo o Henrique Cavalcante, que ele já é figurinha repetida aqui desse canal, com o livro dele, que ele já fez, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. E eu digo assim para todo mundo falar que ouvir que ele é um dos maiores historiadores que eu conheço e a maneira didática dele desse livro é fantástica, além de outros, e será lançado aqui o outro, certo, Henrique? Por favor. Com certeza, agradeço o convite, suas palavras tão generosas. Nada, Henrique, eu falo do coração mesmo. E aqui o Iago já virou figurinha repetida também. Falou sobre da história medieval. E agora ele vai falar, era época medieval, né? E vai agora falar do conclave. Gente, eu trouxe, era para ser ao vivo esse programa. Porém, foi muito rápido esse conclave. Eu fiquei até surpreso. O que? Durou o quê? 2 dias? Foi isso? 2 dias. E eu não sei se aconteceu antes, porque eu não tenho nem, eu não sou especialista em história da igreja, dos papas, e aí tem 2 especialistas aqui. Iago, muito obrigado por ter vindo novamente. Eu que agradeço, Antônio. Vamos lá. Agora tem uma pergunta da Rosana de Souza, tá? Gente, eu vou fazer perguntas e vocês vão respondendo. Hoje o pod vai vir com perguntas, então quanto mais perguntas, melhor, porque já passou. Foi muito rápido. Vocês também ficaram surpresos, gente? Foi muito rápido ou não? É só impressão minha? Pra mim ia durar mais. Pra você, Henrique, você acha também? Eu também esperava momentos de mais tensão, de mais mistério. Você acha o quê? Uns 10 dias, pelo menos? Vocês esperavam? Olha, no mínimo uns 5 dias. Uns 4 ou 5 dias aí pra mim. Foi o mais rápido ou não? Já tiveram mais rápidos ou não? Vocês sabem dizer? Eu acho que o de Pio XII foi mais rápido que esse. Mais rápido ainda? Nossa Senhora. Eu acho que foi quase que de primeiro o Pio XII. As primeiras sessões, assim. Aquela fumaça branca, né? Bonita. O conclave foi notavelmente rápido, com consenso alcançado já na 4ª votação. Pergunta pra vocês. O que isso revela sobre o atual estado da Igreja Católica? Isso revela algo sobre o estado atual da Igreja Católica ou nada a ver? Tipo, fizeram por fazer? Escolhem aqui quem querem fazer. Henrique ou Iago? Bom, se eu puder comentar um pouco, a Igreja está unida. Terrivelmente unida. Unida, maciçamente, terrivelmente, drasticamente e decididamente ela está unida mais do que qualquer analista poderia prever. O que só não diz uma coisa, que isso aí vai ser um credo meu aqui, não se analisa política papal, cardinalística, do mesmo jeito que você analisa política secular. Sim, não se analisa, esquece isso. Aquilo ali é uma outra coisa, aquilo é outro mundo, é outro planeta, esquece. É claro que às vezes dá para fazer, pelo que eu soube, a eleição de Bento XVI estava na cara que ia ser ele. Mas pelo visto, menos para o próprio Bento XVI estava na cara que ia ser ele, porque não achava que ia ser Papa, mas ele foi rápido. Mas a igreja está unida. Esquece de divisão, de cisma, esqueça. Não que um cisma talvez não ocorra aí, porque tem uma parte aí da igreja que está bem feia a coisa, mas temos divisão geral mesmo. Por os conservadores, podemos chamar de conservadores, né, ou liberais, né, dos cardeais terem chegado num acordo tão rápido, é porque a coisa está bem decidida. E você, Henrique, o que você acha? Eu concordo com o Iago, essa coisa de querer colocar a política normal, vamos colocar assim, né, política civil, né, política externa dentro da igreja. Esse Papa é conservador, esse cardeal é progressista. Realmente eu acho que não tem nada a ver, né?
é uma associação que se faz, uma tentativa de colar na igreja, colar no alto clero, um tipo de classificação política que eu acho que nem a gente aqui está funcionando direito, quanto mais lá. Então, de fato, essa coisa de esse é conservador, esse é progressista, o Papa vai ser mais isso, mais aquilo, realmente eu concordo, não faz nenhum sentido. Sabe aqueles jogos de encaixe que não encaixa? É mais ou menos isso, tá? Comparar laranja com abacaxi não funciona. É outra coisa, concordo. É outro mundo, é outra lógica, né? E as pessoas acham que não, né? Que é o mesmo mundo, o mundo político, né? E vocês dois estão falando uma coisa que é verdade. É uma coisa outra coisa, né? Não vincula. Muito bem. Pergunta da Roberta dos Santos Rodrigues. Não sou católica, mas o que a eleição desse Papa pode influenciar na minha vida? Não sei. É a pergunta dela. O que vocês acham? Henrique? Depende, né? Não sei. Você acha que uma não católica, na sociedade, alguma coisa, você acha que pode haver uma influência? Socialmente sim, porque o Papa exerce influência política. O papado pode fazer pressão política. Se ele quiser, ele faz. Vários já fizeram. Contra política contra o aborto, contra, né, a favor de um tema ou contra outro. Isso aí pode. Sim. Se você quiser abortar, tem péssimas notícias. Mas, mas assim, a influência política ele vai ter. A união em torno dele foi automática, tá? Quando anunciaram Leão XIV, pelo que eu pude notar na internet, tudo bem que isso pode ser anedótico da minha parte, mas do mundo católico, o entendimento de que ele é Papa e o entendimento de que ele é o chefe, que ele não tem posições perigosas para a doutrina da igreja, ele foi automático, assim, quase que automático. Não, é ele mesmo. É que eu vou chegar nessa pergunta ainda, porque já estão falando de leão, não sei o quê. Como a presença de cardeais de diversas regiões do mundo influencia o processo? A gente acha que a eleição desse Papa tem a ver com essa coisa de cardeais, porque o cardeais em vários lugares do mundo mesmo. Mas você acha que essa visão que está tendo hoje, porque hoje eu estou descobrindo que a igreja, ela, você falou que não era, mas ela tem parte que é progressista e uma parte que não é, né? Certo? É mais conservadora. Posso usar isso, Henrique, ou não? Eu prefiro um outro tipo de classificação. As classificações são sempre muito esquemáticas, né? Eu acho que, como toda religião, ela tem sempre uma essência e um rito, uma aparência. Só que o rito ele é fundamental, não existe religião sem ritualística. E o que me parece na Igreja Católica, e não só na Católica, mas em qualquer outra instituição, existe sempre uma tensão, uma dinâmica entre a essência da mensagem, no caso a mensagem de Cristo, e a aparência ritualística. E aí alguns papas, algumas tendências da igreja focam mais na essência da mensagem, a simplicidade, a caridade, o amor ao próximo, e outros focam mais na ritualística, né? Na roupa, nos rituais, na oração. As duas coisas estão juntas, não é possível separar, né? Então, não é que é ou uma coisa ou outra, mas me parece que essa questão da suposta divisão entre conservadores e progressistas, eu acho que é outra coisa. Alguns focam mais na essência da mensagem, outros focam mais na ritualística. Tá. Isso sempre vai existir na Igreja Católica e em outras igrejas também. Sim. Iago, ok? A gente concorda? Bom, o que seria um cardeal conservador progressista? Porque politicamente alguns podem ser mais progressistas, outros mais conservadores, em várias pautas distintas. Por exemplo, o Leão XIV, quando ele era então cardeal Prévôt ou Prévost, dependendo da pronúncia, ele é progressista no sentido dele ser pró-imigração. Ele é contra as políticas de imigração da direita americana e da direita global como um todo. Ora, em todo o resto ele é conservador. Ele é contra o aborto, ele é contra as políticas LGBT, ele é contra a agenda identitária. Não sei em questões raciais. Não sei.
Mas, geralmente, os conservadores, nessas questões de feminismo, identidade, têm posições que são religiosas e o cardeal tem posições religiosas, o Papa tem posições religiosas que são conservadoras. Então, ele é conservador, ele é progressista. Muitas vezes, já vi algumas listas sobre alguns outros cardeais. Não, o cardeal X é progressista. Aí você vai ver. Ele é a favor do diaconato feminino. O diaconato feminino, ele existia no cristianismo primitivo. É bíblico até. E ele não é contra a igreja, não, tá? Não existe uma doutrina proibindo o diaconato feminino. Existe uma regra, uma regra conciliar. Salvo engano, foi Nicéia 1 mesmo, que já proibiu, alguns outros sínodos anteriores. Existe alguma regra hierárquica, sim, uma regra disciplinar, que proíbe o diaconato feminino. E aí tem lá os motivos, que eu não me aprofundei muito nisso, mas isso não é uma doutrina. Você vai proibir. Amanhã pode ter diaconisa, entendeu? Aí o outro cardeal gostaria que os padres voltassem a se casar. Mas isso também não quebra a doutrina, porque o padre casado é uma doutrina. O padre não casado não é uma doutrina da igreja, é algo disciplinar, algo pastoral disciplinar, não é doutrina. Aí outro que é progressista, ele aí ele é a favor de coisas que não são religiosas, como imigração, ou outros temas. Assim. Então, vários cardeais ali que falaram, esse cara é progressista. Será que ele é progressista mesmo? Entende? Será? Até acredito que tenha cardeais com opiniões bem heterodoxas ali. Não vi todos. Mas no quê? Né? No quê? Eu me pergunto assim, o que seria esse conservadorismo deles? Esse conservadorismo só é o fato deles serem cardeais da Igreja Católica? Então todos são conservadores. Todos ali vão ser contra o aborto, praticamente. Acho que não tem nenhum a favor do aborto, dos cardeais ali. Entendeu? Bênçãos LGBT. Eu acho que tem alguns cardeais que vão ao extremo e querem abençoar o casal. Acho que são os alemães. São alguns alemães. Mas quando você vai ver aqueles que são a favor, é a favor da bênção individual. E a igreja já faz há milênios para qualquer um. Para qualquer pecador. Então, o que seria esse não conservadorismo ou esse conservadorismo? Eu acho que carece de sentido. Sim. Henrique? Eu concordo, eu acho que é uma tentativa de você colocar dentro da igreja uma classificação política que não pertence a ela. Entendi. Cada instituição tem uma lógica muito própria, né? Você imagina, por exemplo, o exército ou qualquer forças armadas não tendo hierarquia ou disciplina? Não tem como. Se você quebrar a hierarquia e disciplina do exército, deixa de ser exército. Né? Quer dizer, a igreja, por definição, tem uma ritualística. Por definição, ela vai ser sempre conservadora nesse sentido. Né? Você não vai ver o padre, sei lá, rezando a missa de... Mas acho que querem demais também. Você falou, ela tem uma linha que não vai mudar, então não tem que querer. Ou segue ou não segue. É assim mais ou menos, não é? Ou segue ou não segue, não é? É uma tentativa de enfiar na igreja aquilo que ela não é. Tipo... ela é aquilo que ela é, você tem que entender a lógica dela. Mas eu não sou católico. Tudo bem, estamos no estado laico, você não precisa ser. Né? Só que ela é assim, e ponto. Exatamente. Fala, Iago. Se bem que tem uns padres aí que faz uma loucura na missa aí mesmo, mas... Temos aí que não, mas você vê, eles querem mudar. Eu tô percebendo, assim, pelo diálogo de vocês e pelo que eu percebo, que eles querem mudar. Até do Papa Francisco. O Papa Francisco, por mais que ele fala, é progressista. Eu já converso muito com o Henrique lá, né, sobre as coisas que eu estou estudando. Progressista, tá. Mas ele tem alguma coisa, ele mantém, gente. Não teve como. Eu posso fazer um comentário muito o que drástico, você quiser, fique à vontade. Muito drástico, ácido e afiado. Isso é uma afetação conservadora. Eu sou conservador. Iago Rebelo, eu sou conservador. Escrevi um livro conservador, pelo amor de Deus. É que você usa a palavra conservador no sentido, né? Não é o que eles vendem aí, né? Não, eu sou conservador burquiano, eu digo até. Talvez até os mais tradicionalistas não gostem, ou me chamariam de liberal, mas enfim. Eu acho isso uma afetação conservadora porque se você parar e olhar o pontificado de Francisco, quando era para ele defender a ortodoxia da igreja, ele defendia amarretadas. O que ele fez com a igreja alemã, fazendo arcebispo renunciar.
doando em público e na cara de dirigentes, de enviados dignatários da igreja alemã. A igreja alemã é católica ainda? Assim, esse tipo de coisa que vaza, e possivelmente vazou com a anuência dele, querendo que ele... Aí não sei, só a cabeça de Francisco e Deus para saber disso agora. Mas esse tipo de coisa, essa autoridade petrina sendo colocada na Alemanha, quando precisa, claro, acima dos bispos e dos arcebispos alemães, gente, se ele fosse liberal, progressista, ou que seja, comunista, ele não ia fazer isso. Ele ia falar, é isso aí mesmo. Vou Mas você percebe a imagem que vendem? É isso que eu falo. Henrique, direto falo com você sobre isso, né? Essa imagem. Eu falo assim, me chame também, conservador, não sei até o termo, mas eu falo muito, Henrique, eu falo muito com você porque eu me identifico com isso. E vende uma imagem, Iago, que você falando a verdade. Só que, se não tomar cuidado, as pessoas vão começar a atacar machado pelo celular pra te atingir. Porque tudo é interpretado de maneira, eu acho, exagerada. Concorda, Henrique, ou não? O que você acha? Sim, o comentário do Iago eu achei fantástico. Eu achei fantástico. É exatamente isso. A igreja ela é uma instituição milenar. Ela vai defender a sua tradição. Defender tradição, por definição, é ser conservador. Não posso mudar uma coisa. No sentido mais etimológico da palavra. Exatamente. Eu estou conservando a tradição que vem do meu passado. Qual é o problema disso? E fala, Henrique, eu era católico, não sou mais, ponto. Siga outro caminho. Agora parece que querem enfiar a goela abaixo. Eu não sei, gente. É uma maneira. Querem mudar algo que não precisa mudar, só não ficar. Não sei. É muito simples. Você não quer ser católico, é só você não ser. Não precisa você falar assim, não, a igreja tem que mudar para me aceitar. Uma espécie de ego da modernidade, né? Eu sou. Isso aí, essa parte mais moderna, né? É muito. A igreja vai mudar. Meu amigo, senta e espera. Não vai. Senta e espera e seus ossos vão virar pó e ela não vai mudar. Você acredita? A igreja, em certo sentido, até muda historicamente, é verdade. Sim, uma coisa. Etc., liturgia, pastoralidade, isso ela muda. Mas assim, você pode esperar 4.000 anos. A igreja não vai dizer que Cristo não é Deus. Nunca. Ela não vai dissolver, vai aprovar divórcio. Ela não vai aprovar aborto. Quer ver uma coisa? Eu tenho um amigo meu que ele faz curso de paleografia comigo. E ele é ex-padre. Por quê? Porque ele quis casar. E ele falou, Altair, eu tive que sair da igreja porque... Imagina a igreja, um grande navio de cruzeiro. Ela não vai fazer aquela volta, até porque ela é muito grande. Quando ele falou aquilo, veio... Aí você pensa assim, pra que forçar? Tá saindo da linha do conclave, tá indo pra outra linha, né? Que eu acho muito bom isso. E tudo bem, ele é espada, ele quis casar, isso não impede... Só que ele falou, eu vou à igreja como homem casado, não mais como padre. De seguir a mensagem de Cristo. E ele falou, sim, ele falou, Henrique, eu vou pra igreja como um homem casado, hoje não mais como padre, mas eu vou à igreja. Ou seja, ele saiu daquele papo, mas ele continua. Mas você viu... Ele não é punido por isso. Só que ele não pôde casar. Casado, ele não podia mais ser padre. Ou seja, ele aceitou e bola pra frente. Você entendeu o que eu quis dizer? Foi isso, né? Pelo amor de Deus. O nome... Disseram que ia ser Francisco II. Eu ouvi. Aí o cara me vem com Leão 14, que até... Leão 13, a Rosa de Ouro lá pra Princesa Isabel, eu fiquei sabendo, né? Vai buscar. O que vocês acham desse nome? Leão 14, Henrique, começa você aí. O que você acha? Qual a mensagem? A referência mais óbvia é o último leão, né? O Leão 13, que é o Papa da Rerum Novarum, né? Daquela importantíssima encíclica que abre o debate social das políticas do século XIX, né? Liberalismo, socialismo, comunismo, e a igreja se coloca nesse debate dizendo, olha, nenhum desses aí está funcionando. Não é essa a proposta, é uma visão muito crítica ao comunismo, ao socialismo, porém, aquele capitalismo liberal absoluto, sem nenhum tipo de regra, né, que massacrava os trabalhadores, a igreja também é contra isso. Eu acho que essa referência que ele busca é de uma igreja que, num mundo que estranhamente é muito polarizado, eu digo estranhamente porque... Nós estamos repetindo polarizações dos anos 30 que não fazem mais sentido, né?
conservador, acabamos de falar, não é bem assim. E busca essa linha de um Papa que enfrentou essa polarização, só que no passado, né? Um pouco mais de um século atrás. Muito interessante essa escolha, e não é uma escolha, claro, à toa. Ele está apontando nessa direção. Vamos parar de ficar com essa polarização meio boba e vamos começar a realmente olhar os problemas reais, né? Acho que talvez por aí a gente entenda o porquê da escolha do nome. Muito profunda a escolha do nome. Você achou bonito essa escolha, Henrique? Você achou que foi legal essa escolha dele? Foi uma mensagem muito bem dada, esse nome? A mensagem, ela tá, assim, clara para quem quiser ver, né? Não Legal. sei se o mundo polarizado vai querer ver, mas a mensagem está bem clara. Iago? Sim, a mensagem está clara. Como eu disse, a igreja está terrivelmente unida. Tá. Claro que temos que esperar para ver, né? Eu sempre penso assim. Sim. O Papa vai ser assim, vai ser assado. Espera aí, esperemos. Tudo por enquanto é achismo, mas vamos ver como isso vai se organizar, como isso vai acontecer, como o pontificado vai se fazer efetivamente. Tá bom. Eu queria só levantar claro, uma outra questão do nome também. Ele é agustiniano, né? E Santo Agostinho é uma referência importante, eu acho, também, né? Assim como Francisco era jesuíta, isso foi uma grande novidade, né? Nunca teve um padre jesuíta, Francisco foi o primeiro. Sendo agostiniano, também eu acho bastante interessante, bastante significativo isso. Claro, né? sim. Né? Santo Agostinho nasceu no norte da África, Hipona, hoje é Argélia. Um mundo que o mundo romano estava começando já a entrar em forte decadência, o mundo medieval, aqui a gente chama de mundo medieval, nessas classificações também são meio rígidas demais, está nascendo. É muito interessante porque é um homem, o Santo Agostinho, é um homem já naquela época globalizado antes do termo, escrevendo num império romano que tinha todas as nacionalidades, num mar Mediterrâneo que tinha todo tipo de cultura se encontrando. Então, é interessante que um Papa com essa tradição já globalizada, vamos usar esse termo, né? Já mundializada, diálogo intercultural. Todo mundo está falando que ele é americano, né? Claro, ele nasceu em Chicago, ele é americano, mas ele também é peruano, né? Eu ia te fazer essa pergunta. Passou longos anos no Peru, fala várias línguas. Eu acho que a igreja também aposta de novo, seguindo uma mesma linha que já é anterior, numa igreja mundial, Sim. Uma igreja internacional. Né? O Iago, o seu xará está fazendo uma pergunta. Apesar da reputação o nome dele é Iago Souza, tá? Iago Souza, obrigado. Apesar de sua reputação conciliadora, que é aí que a gente volta naquele ponto. Ele falou que tá aparecendo aqui na internet falando que ele tem. Que tá surgindo questionamento sobre a sua posição em temas como a homossexualidade, ordenação feminina. Você acha que vai lidar com isso? Não vai? Você acha que tá boa, tchau, segue adiante? Ou você acha de novamente, voltando àquele tema lá, que é uma forçação de barra? Vamos lá. No modo doutrinal, ele vai falar, lidar de maneira assim, vai escrever não. E vai dar aquele discurso lá, né? De modo político, eu acho que temos que esperar para ver. Porque, por exemplo, o histórico dele, em questões de LGBT, não são favoráveis, são bem menos que a de Francisco, mas ele pode ter um cuidado pastoral para essa população LGBT que invista no acolhimento deles, mas ainda que condene o pecado deles. Então, se ele fizer isso, ele vai investir em ações, em falas que não são tão condenatórias nesse sentido. Por mais que doutrinalmente ele não mexa na coisa, mas se ele quiser mirar nesse grupo para pregar para eles e convertê-los, ele não vai martelar em cima da imagem deles. Eu duvido que ele faça isso, duvido consideravelmente. Né? Uma coisa interessante que eu vi é que ele também apontou para países ricos, para você converter os ricos também. Isso é novo. E é bom? Isso é novo. Não novo na história da igreja, porque a igreja sempre mirou no rico para converter, porque é mais fácil. Mas eu, Iago,
vejo um catolicismo contemporâneo muito distante dos ricos. Isso, para mim, é um problema. Peraí, parou, Iago. Por quê? Vamos lá. Assim, deixa eu continuar. Eu vejo a igreja distante dos ricos e dos poderosos, dos ricos e dos políticos, dos juízes. Isso, para mim, é um problema. Para você converter todo mundo, né? Então, você não pode só mirar nos pobres. Porque a sociedade é organizada hierarquicamente. Como a igreja converte mesmo os reinos, os impérios na Antiguidade e na Idade Média, ela converte a elite. Aí, por influência da elite, ela vai descendo. É claro que existem ações de conversão da igreja para o pobre também. Ao mesmo tempo que tinha um bispo tentando converter a rainha e o rei, tinha ali um padre ou um outro bispo preocupado em converter o camponês do lado. Isso é simultâneo. Mas do momento que você converte o rei, você tem influência, poder e possibilidade prática e material para você converter os outros. Porque o rei vai financiar missões, o rei vai exigir ou vai ser de bom tom que os seus vassalos também sejam cristãos. Por aí vai. Uma igreja que mire, não sei se ele vai fazer isso, né? Mas pelo menos eu sinto falta de uma igreja que mire na elite, para converter as elites. Uma igreja que consiga converter um presidente americano. Mas ele ficou feliz, né? O Trump, né? Hã? Pelo que viram, ficou feliz, né? O Trump, né? Ficou, mas o vice dele é católico. O vice dele é católico mesmo. Aí já. Mas uma direita que mire na alta política francesa, por exemplo. Uma direita que mire nos grandes empresários, no Elon Musk, uma igreja. Uma igreja que mire num Elon Musk da vida, num Jeff Bezos da vida. Entendeu? Entendi. Porque é inevitável, isso só são fatos. Essas pessoas exercem mais poder de influência. Se elas se converterem, naturalmente, algum grau de influência no resto da sociedade elas vão gerar dessas conversões. Então, isso me animou um pouco no discurso de Leão XIV, tá? Essa atenção aos ricos e aos lugares mais ricos. E aí eu volto à questão dele ter usado o nome Leão, né? O Leão XIII tinha essa ideia de que a igreja, naquele momento, né, no final do 19 e começo do 20, estava afastada, não desafastada, mas não estava participando o suficiente do debate político do seu tempo. O debate político do final do século XIX era socialistas, comunistas, liberais, né, social-democratas. Havia um debate político, como o Iago coloca, nas elites, nas universidades, na filosofia, na economia. E a igreja estava meio que olhando para um outro lado. É aí que o Leão XIII fala, peraí, né? O mundo industrial, o mundo da política, o mundo da economia está aí. A gente não pode, a igreja, ficar de fora disso. Então ele abre esse espaço para já dar a opinião dela. Eu acho que nesse ponto é o que o Iago coloca. Entrar no mundo dos ricos não é uma questão apenas de ganhar o dinheiro deles, não. Mas entender, olha, se você é um empresário, se você é um político, né, um senador, um presidente, sei lá, um primeiro-ministro, e você tem uma determinada posição, isso influencia no debate político. Né? Quer dizer, a igreja tem opiniões. No regime democrático, ela pode e deve colocar as opiniões. Né? Até para quebrar essa polarização que a gente vem batendo. Progressista, conservador. Não, peraí. Eu tenho uma opinião, eu, igreja, tenho uma opinião diferente. Me escutem. Vocês, tanto conservadores quanto progressistas. E aí, vamos conversar? Né? É uma posição nova. Né? E a igreja, no meio do século XX para cá, sobretudo nas últimas décadas, ela ficou cratofóbica. Fobia do poder. Né? Criou-se uma aversão ao poder dentro do catolicismo. O bispo não vai interferir nos assuntos do prefeito. Como ele não vai? Como ele não vai ter influência? Não é possível ele não ter influência. Ele é o bispo. Ele deveria ter influência. Ele é o pastor espiritual daquela... Mas, Iago, por que você acha que se deve a isso? Será que não é o Estado laico, sei lá? Será que pode ter uma referência a isso? Ou não querer mais que um bispo? Você acha que é mais cultural? O que você acha? Eu não sei resposta histórica para isso. O que eu sei e o que eu vejo é que aquela coisa de religião e política não se discute.
enraizou dentro do alto clero da Igreja Católica. Porque, por exemplo, se um país vai aprovar o aborto, tudo bem, a Igreja Católica faz alguma campanha contra. Mas era para ser um negócio tão mais descarado da Igreja. Vocês não vão aprovar essa porcaria, eu vou excomungar pessoas, eu vou fazer discurso contra, eu vou falar mal, o seu nome vai ser falado mal. Eu não estou falando para você fazer do altar da igreja um palanque. Não é isso. Mas, poxa, pelo menos as suas ideias ferozmente precisam ser defendidas. E no mundo político você tem que ser real. Henrique, quer fazer um complemento disso? E aí eu acho essa posição do Iago interessante, porque, por exemplo, no caso do Brasil, vamos olhar a política brasileira, ou o que sobrou dela, né? Não sei se o que dá para falar é que nós temos hoje política, mas tudo bem. As igrejas evangélicas ocuparam esse espaço. As igrejas evangélicas, todas elas... Elas têm posição, né? Elas se impõem, né? Elas não têm medo nenhum de falar elas se impõem, né? E até apoiar candidato, que você pode criticar ou não. De novo, país democrático, você pode ser católico, evangélico, apoiar isso, aquele candidato, não tem problema. Mas elas ocupam o espaço político. E elas são firmes, né? Elas se impõem mesmo, né? São firmes, têm essas posições e tal. Claro que a Igreja Católica ela não vai fechar o escopo dela, né? Não, você tem que votar nesse candidato, como falou o Iago, porque realmente não só é arriscado, mas a igreja é tão grande, né? Tem tantas diversidades que fica difícil. Mas, de novo, ela tem o direito de colocar as suas posições no debate público. Acredito e as pessoas concordam ou não. É simples assim, né? Eu acredito que, no mínimo, ela deveria atacar o nome dos candidatos que são contra, abertamente contra. Isso aí, para mim, ela deveria atacar, sem necessariamente levantar o outro. É claro que vai levantar o outro se for uma disputa de segundo turno, um contra um, aí não tem jeito. Mas, assim, um candidato é a favor do aborto, o outro é contra. Vocês não vão votar nesse cara, pelo amor de Deus. Né? Por exemplo, hoje, nós católicos do Brasil somos a maioria, não estamos decrescendo tanto mais, pelo que eu vi nas notícias. Mas nós dependemos dos evangélicos para lutar contra o aborto. Porque se não fossem os evangélicos, o Brasil teria... É uma cratofobia do catolicismo. Ele está afastado da política. E a política compõe o tecido social. Interessante. É uma loucura. A pergunta aqui do Carlos Henrique. Carlos Henrique. Tô anotando aqui. Ele falou assim: a Igreja Católica enfrenta desafios significativos, como a crise de abuso sexual, divisões internas. Quais as estratégias do Papa Leão XIV para lidar com as questões de maneira eficaz e restaurar a confiança pública? Daí tem uma outra pergunta da Alanis Moreira. Ela falou assim, que bate com essa. Que joga tudo em cima da culpa do Papa. Quer dizer, o Papa entra e vai mudar tudo isso. Qual a opinião de vocês? Você acha que também tá um exagero aí? Porque o Papa entrou, então ele vai trabalhar as questões de homossexualidade, dos abusos, as divisões internas. Parece que entra um Papa, a solução, eles querem a solução. É um discurso. E aí a pergunta da menina bateu com a dele. Que vocês podem fazer um comentário aí, alguma coisa, por favor, Henrique? É uma necessidade. Viver em regimes... Olha, a liberdade ela é complicada, né? Porque o pessoal acha que alguém vai entrar e resolver todos os problemas. Né? Então, eu vou votar no candidato tal, o presidente tal vai ser o salvador da pátria, o Papa vai ser o salvador da igreja. Isso não existe, né? Quer dizer, o máximo que ele pode fazer, e já é muita coisa, é dar os direcionamentos, escolher as pessoas certas para os lugares certos, mas ele não vai resolver um problema de uma instituição que tem 2 bilhões de fiéis. Tá tudo isso já, né? Não faz sentido isso, né? Tipo, essa ideia do Papa como um grande... Mas sabe por quê? Na minha opinião, o que acontece? O mundo está carente de líderes. A política ela está tão degradada nos países democráticos que o mundo está carente de líderes. E aí é curioso, é um fenômeno muito interessante. Mesmo quem não é católico, olha o Papa, a figura do Papa, o Papa que faleceu, Francisco, e agora talvez esse novo, com uma espécie assim de, nossa, ele vai ser o líder que a gente quer. Você não é católico, então teoricamente o Papa não vai fazer muita coisa por você, né? Mas por que isso? Por que as pessoas buscam no Papa? Porque o mundo está sem líderes políticos. A mediocridade dos líderes políticos hoje é tão grande, mas tão grande, que a gente já meio que deixou de lado. A gente sabe que o próximo presidente, o primeiro-ministro,
não vai funcionar. Então, pelo menos eu busco no Papa, sei lá, busco no artista, busco alguma coisa, um líder, uma referência. Falta referência Eu no acho que mundo. ficou bem visível nesse conclave, que tava cheio de não católico lá torcendo pra não sei quem. E aí tem uma pergunta aqui, já aproveitar, da Rosana, que ela falou assim, Rosana Santos, a pergunta é, o conclave pareceu mais um evento hollywoodiano, uma coisa pirotécnica, do que realmente um evento religioso. Por que as pessoas ficaram tão impressionadas com este conclave, sendo que nem católicos muitos eram? Essa é a pergunta dela. E foi interessante, porque parecia realmente, nossa, pareceu um evento, né? E aí, gente, o que vocês podem falar sobre isso? Eu estou repassando as perguntas dos nossos seguidores. Coerente ou não, vamos responder. Vamos lá, o que vocês acham disso? Vai lá, Henrique ou Iago, por favor. Iago. Iago. Isso é achismo meu. Talvez até um wishful thinking meu. Admito. Admito que pode ser um belo wishful thinking. Mas eu acho que a modernidade está encontrando o seu fim. Posso estar muito errado. Muito errado. Porque a gente não sabe. O que a gente fala de cultura moderna, né? Cultura contemporânea, liberal, socialista, pós-modernista, vou botar tudo isso aqui no frame de cultura moderna, tá? Que ocupa muito tempo e muita coisa num conceito só. Eu acho que isso está chegando num momento de crise, pelo menos. E voltar os seus olhos à Igreja Católica é uma das formas de responder a essa crise. Porque, de fato, ela não mudou. Ela continua. Quando eu falo que a Igreja não muda, não é que ela não muda historicamente, não é que ela não muda clericalmente, em termos de ideias que eles acreditam, mas ela não muda em coisas muito essenciais, entendem? E uma das coisas que eu vi todo mundo elogiando era a liturgia do conclave, né? As cores, Eu ia falar a dele estética. E você vê que isso une as pessoas, sabe? Isso chama a atenção das pessoas, isso une as pessoas, porque é algo especial que está acontecendo ali, é algo que não é único que está acontecendo ali. E precisa ter isso. Isso tem peso, gente. Isso aí tem peso. E eu acho que essa tensão pode ser indícios dessa crise. Mas, claro, o mundo moderno vai acabar, vai sumir, não sei. Eu quero que seja. Eu quero que sim. Eu e Iago gostaria. Não sei o que viria depois, então é até arriscado querer algo assim, mas pode ser um sintoma disso, tá? Pode ser um grande sintoma disso. O pessoal está falando de um renascimento católico no mundo, né, ultimamente aí. O pessoal está exagerando um pouco, não é tanto, a gente está vendo católico assim, não. Mas, num mundo onde o cristianismo deveria cada vez ficar mais privado, está acontecendo isso não. Está acontecendo isso não, na minha opinião. Para mim é um sintoma de uma crise. Mas só esperando para ter certeza disso. Eu acho Henrique, que o que você acha? essa questão da ritualística, aí eu me lembro, por exemplo, do impacto que teve, por exemplo, a questão da morte da rainha da Inglaterra. Exatamente, Né? foi. Também toda aquela ritualística do funeral, do enterro, depois da posse A do coroação novo do rei, a Charles. coroação. De fato, né, a modernidade quebrou as tradições e não colocou nada no lugar. Você acha que as pessoas estão sentindo falta disso? Eu acho que o ser humano não pode, desculpa, viver sem isso. Né? Nós somos animais ritualísticos, nós temos as nossas, né, nossos rituais. Né? Pode não ser o mesmo, o meu, o do Iago, o seu, Altair, mas temos os nossos rituais, não tem como. Rituais sociais existem, está na nossa forma de socializar. Né? Entendi. Eu vou citar um marxista, um historiador marxista que fala sobre isso aí. Vocês verem que não é uma coisa, um pensamento conservador só. O Eric Hobsbawm tem um livro chamado A Invenção das Tradições. Ele fala exatamente isso aí. A análise do Hobsbawm, esse livro não é inteiro do Hobsbawm, tá? É um livro que ele organizou e tem um capítulo dele lá. No capítulo dele, ele fala exatamente isso. Quando você tem momentos na história
que um governo tradicional, uma monarquia geralmente, é quebrada e vira uma república, vira um Estado revolucionário. Esse Estado, esse governo, ele tem o seguinte problema. Ele não tem chão, ele não tem referência. Então ele tem que inventar tradições. É muito curioso isso. Então, não é que Robson negue as tradições, mas é que a tradição é um componente tão importante na organização humana que ela precisa ser inventada quando você não tem nada. É muito curioso isso. Não, a gente precisa, então assim, o ser humano ele pede, né? Ele quer, ele precisa. Parece que sem isso ele não é, né, Henrique? Eu citaria um outro historiador que já falecido brasileiro, José Murilo de Carvalho, né? Que tem um livro belíssimo sobre a simbologia da República, né? O imaginário da República, falando exatamente isso. Acabou a monarquia, os republicanos falaram, bom, e agora? E agora? Então vamos catar o Tiradentes, pelo amor de Deus. Sim, fazer, né? A própria Revolução Francesa fez que criar Marianne, né? O símbolo da República, sem tradição, sem ritualística, sem símbolo. O ser humano é simbólico, ponto, simples assim. Tá? É uma forma de comunicação. Sim. A linguagem humana. Por isso vocês acham que o conclave atraiu tanta gente, tanta curiosidade, por causa mais desse ritualístico do que... Ok. Gente, vamos agora pra gente já foi uma hora de pod. Com relação aos concorrentes, posso usar esse termo? Você tem aí, Henrique, uma noção de quem era? Eu tô perdido. O Iago, não sei se era, mas assim, pelo menos o Mark. Tinha um que eu sei que é senegalês, era esse senegalês, que esse pessoal tava desesperado. Nossa, tava quase exorcizando o próprio. Ou seja, alguém de lá dentro tava quase exorcizando esse cara. O pessoal tava morrendo de medo dele entrar. E aí, tem como vocês falar um pouco desses concorrentes? Vou até usar esse termo aqui dele. Porque ele era bem cotado, o Leão 14? Ele já estava sendo bem cotado? Ou ele nem estava lá, nem apareceu, né? Apareceu, né? Do nada. Porque esse senegalês estava lá, pop, né? Totalmente pop. Vamos falar um pouco dele, gente, por favor? Eu acho que, de novo, é a questão de quem está de fora querer arranjar a torcida para o que está acontecendo lá dentro, né? Para ver que o secretismo do Vaticano e dos cardeais foi levado a sério por eles. Foi levado a sério. Todos os cardeais, os liberais, os conservadores, os que estão no meio, os que não estão lá, até os que não podiam votar, todos eles levaram isso muito a sério. Porque... Foi muito rápido, gente. E esse cara não tava na mídia, né? Todo mundo, agora o senegalês estava lá, né? E aí, Henrique, fala um pouquinho aí desses candidatos. Você acha que foi muito mais aí bopezinho, mais pipoca? E esse cara passou por todo mundo e se elegeu. O pessoal até usou o chavão, né? Você entrou papável e sai cardeal, né? Entrou favorito e sai cardeal. Exatamente. É bem isso mesmo, né? Gostei. De novo, a igreja tem uma lógica própria, ponto. Você não vai analisar a lógica da igreja sem entender aquela lógica interna. Porque todo mundo ficou sem reação, né? Tipo, gostaram desse Leão 14, mas ficaram sem reação, porque os senegaleses tinha mais uns dois lá que eram considerados os favoritos, Filipino, né? também, que era bem favorito, né? Eu tô por fora, viu, Henrique? Eu vou ser honesto, ainda bem que tem vocês dois aqui pra falar, mas tava por fora. Mas esses dois, agora o senegalês era não, porque aí entra aí quando todo mundo olha, fala que esse, tipo, né? E foi muito bom que o próprio Iago falou, né? Eles guardaram, né? Eles não deixaram, foi muito sério. Vocês acham que foi uma eleição justa? Você acha que levaram muito em consideração Francisco? Você acha que foi uma eleição muito justa? O que vocês acham? Na opinião de... Aí eu já pedi uma opinião, né? Não tem como falar se foi justo ou não, uma base. Vamos lá, gente, falando. Eu acho que foi... em muitas maneiras, ele é um continuador de Francisco. Em muitas maneiras. Sim. Sim, de muitas maneiras, sim. Sim. E aí... De certo modo, é uma lógica que está... como o Elgo colocou, a igreja está unida, é uma lógica própria dela. Né? Sim. Sim. Assim, pode falar, eu acho que certas coisas talvez ele não continue porque ele é outra pessoa. Sim. E querem que ele seja antiga, né? Muitos dos erros de Francisco. E aí, você acha que o Papa erra? Erra, tá? Já estou lhes adiantando, porque ele só não erra, para o católico, ele só não erra quando ele vai declarar uma doutrina. Quando ele está, de fato, ali declarando uma doutrina, ex-cátedra é o nome que se dá,
ele está fazendo isso. Ele é bem explícito. É assim, mas em outras coisas, o Papa pode errar em tudo. Assim. Quando ele fala que Lutero, quando ele homenageou a Reforma Protestante, a Reforma fez 500 anos, ele homenageou a Reforma. Isso para o católico é muito ruim. Certas aproximações com algumas formas heterodoxas de se encarar a igreja, né? Assim, esses erros, eu acho que esse novo Papa não vai cometer. Eu acho que ele vai prestar bem atenção nisso, porque eu duvido que os cardeais não comentaram isso, essas questões de Francisco. É aquilo que eu disse, o Francisco era bem ortodoxo. Se não fosse, ele deixaria os alemães fazerem o que eles queriam fazer. Que no caso da Alemanha, para quem não sabe, os alemães, o sino dos alemães, queriam dar bênçãos de fato para casais homossexuais. Queriam ter um motivo de cerimônia. E foi o Francisco que fez isso? Foi, né? Ele que... Não, ele não aprovou bênção para casal e muito menos cerimônia para casal. Ele vetou. Ele brigou com o sino dos alemães. Entendeu? Então, o Francisco é bem ortodoxo. Agora, eu acho que ele vai ser mais atento nas declarações e nos pensamentos dele, sabe? Eu suspeito que sim. Mas é aquilo que eu falei no início, né? Tem que esperar. Só esperando. Que ele vai cometer deslizes, ele vai. Isso aí é normal. Uma pergunta do Flávio Marque pra gente. Ele perguntou: as pessoas estão voltando para a religião? Ou sempre já estiveram? Ou agora está mais evidente? O que vocês podem falar sobre isso um pouquinho, por favor? Eu acho que elas estão voltando para a religião, não exclusivamente apenas a católica, né? E estão voltando para uma maior consciência existencial, eu colocaria em termos bem amplos assim, né? Eu acho que essa ideia, eu concordo com o Iago, há uma crise na modernidade, há uma crise nas religiões sem ritual, comunismo, socialismo, capitalismo é uma religião, é uma religião sem ritual, né? O templo é o shopping ou o partido, né? Dependendo aí se você é capitalista ultra ou comunista, né? Eu acho que essas religiões profanas, vamos colocar assim, elas já perderam o seu time e as pessoas estão voltando a uma questão mais existencial. E aí, nesse caso, a religiosidade de forma bem ampla, eu particularmente não sou católico, tá? Mas a religiosidade bem ampla, a ideia de comunicação com algo que é superior, uma consciência qualquer, dentro ou fora de qualquer religião, eu acho que isso tende a crescer no mundo. Tá? Só ir no shopping e comprar, não sei se vai, né, preencher, né? Nada contra comprar, legal, mas não vai preencher o teu vazio existencial. Rezar pela cartilha do Marx também não vai preencher o teu vazio existencial. Então, eu acho que isso é um fenômeno típico de final de uma certa modernidade ultramaterialista, né? Isso está começando a morrer, sim. E era uma coisa bem... era tão desejado, né? E agora as pessoas estão percebendo que não é tudo isso, né, Iago? O que eu acho que é uma ânsia, um desejo pela ordem, acima de tudo. O mundo está muito desordenado. Mas sempre falam que o mundo está desordenado, que o mundo é ruim, o mundo é mau, sempre, desde a época de Cristo. Cristo já falava que o mundo era ruim, os apóstolos também, os profetas, os filósofos, os moralistas, todos falavam que o mundo era mau. Sim, o mundo é mau, desordenado há muito tempo. Tá? Só que não de um jeito secularista como hoje. Não de um jeito que varre certos padrões culturais e sociais, religiosos, tradicionais em países protestantes, em países católicos, e alguns países muçulmanos isso ocorreu também, em países budistas, em países hindus, isso ocorreu. O secularismo bateu forte. E essa ordem social ela é mexida, ela é quebrada, e não tem muito o que colocar no lugar. Você ser um sujeito, homem ou mulher, solteiro, que pensa em fazer o que quer, quando quer, e etc. Mas, sinceramente,
você reduz os seus fins nas suas vontades. Ora, quando eu falo que o pessoal exagera no crescimento do catolicismo, que o pessoal está vendo que os Estados Unidos vai virar católico. Talvez vire. Tá? O protestantismo no Brasil, nos Estados Unidos também, coisa também tem frente. Mas hoje, mesmo com esse renascimento católico, foi feita uma pesquisa em 2024. Para cada 800 pessoas que deixaram o catolicismo, 100 entraram nos Estados Unidos. Uma discrepância enorme. Ainda estamos na era secular. Por isso que eu ainda... nas minhas falas aqui, eu estou sempre com muitos dedos aqui. Né? Falo, não sei, então vamos ver, é achismo, é anedótico, porque tem que esperar para ver esse tipo de coisa. Né? Talvez a ordem secular, na próxima década, venha com 2 vezes mais força, por algum motivo. Henrique, o Iago, o Flávio mandou outra pergunta que é interessante para a gente poder concluir. Você falou lá que a igreja está... Como que você falou do poder? Que a igreja não está... Ela está cartofórica. Isso. Um Papa americano terá mais influência religiosa na América ou a influência política na igreja? Opa, isso é uma boa pergunta e eu não sei responder. O que você acha, Henrique? Olha, também... Forte, hein? Ele deu checkmate em todos nós 3. Nossa, aqui, com certeza. Boa. Eu queria fazer uma aproximação, só tentar... Aproxime, Henrique, por favor. Por uma coincidência, só coincidência mesmo, né? No mesmo dia que o Papa foi escolhido, Leão XIV foi escolhido, um importante teórico de relações internacionais chamado Joseph Nye faleceu. Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Joseph Nye, ele é um teórico de RI, né, muito importante. Ele criou o termo que a gente usa bastante, soft power. O termo a gente conhece bastante, né, a gente usa bastante. Ele é o criador desse termo. É muito interessante. É uma coincidência, claro. Ele também era americano. E é muito interessante porque o Nye falava que as potências, os grandes estados não podem apenas exercer o hard power, o poder do exército, e também a economia, sanções econômicas, tem que exercer o soft power, né? O convencimento, a influência, a cultura. Os americanos sempre souberam fazer muito bem os dois. O mundo de hoje, né, eu que dou aula de relações internacionais, é um mundo de guerra. Né? Estamos gravando aqui, a Índia e o Paquistão estão se pegando aí, né? Um conflito que pode ser mais sério. Exatamente. A guerra da Ucrânia não acabou, a guerra em Gaza não acabou. Então, é um mundo com muito hard power, um mundo com muita guerra. E não deixa de ser muito interessante que, triste coincidência, na verdade, que o criador do termo soft power tenha falecido no dia da escolha do Papa. Um Papa que se coloca exatamente nesse sentido de, olha, a igreja tem que ir para o mundo. Sim. Ela vai para o mundo como? Com tanques, com aviões, com porta-aviões? Não é isso. O Stalin, lá no passado, falava isso, né? Desprezava a igreja falando, viu, quantas divisões blindadas tem o Papa mesmo? Né? Mas a União Soviética acabou. E aí ficou. Então, às vezes, ter muitas divisões blindadas não é só o poder, não. Existem várias formas de exercer poder. Poder aqui no sentido de influência. Então, talvez por aí eu acho que gostei. Eu posso, gente? Eu sei que vocês estão, mas só mais uma pergunta, posso? Pode? Estamos aqui disponíveis. Então tá gostoso o papo. Não sei se o Flávio mandou. Tá bom, tá legal, né? Legal. Até a gente entra no não sei, muito bom. Os papas devem seguir a tradição, que até o Henrique tá falando e você, Iago. Mas o que vocês acham que os papas poderiam adaptar aos tempos modernos sem conflitar com as tradições? Eu acho que é uma pergunta bem pertinente, que tem a ver com o diálogo de hoje da igreja, você não acha? Vocês não acham? Mas... Ou não? Não, sim. A igreja tem que se adaptar em várias questões que não sejam... pelo menos dentro da igreja católica, o entendimento é o seguinte. Algo é verdade de fé. Digamos que seja. Se isso é verdade de fé, isso é um dogma, é uma doutrina, e isso não pode mudar, porque o que é verdadeiro não muda. O que é verdade não pode mudar. Se Cristo é Deus, ele sempre foi Deus antes, sempre vai ser Deus depois. Não dá para mudar isso. Mas o modo de você ensinar isso, o modo de você esclarecer isso, o modo de você desenvolver isso,
o modo de você disciplinar, pregar, isso muda, isso inevitavelmente muda, isso não tem como mudar, sabe? E se a igreja mudar alguma coisa, ela vai ser nisso, quer ela queira ou não, quer o clero Podemos, queira assim, ou uma não. maneira mais soft, ela vai mudar? Uma coisa mais suave? Ela não vai tão profunda a mudança, né? Essa. É, ela não é tão profunda. Ela pode mudar a relação dela com o poder, por exemplo. Ótimo. Influência política. Ela pode ser menos tímida nesse sentido. Henrique? Eu acho que muda a forma, mas não muda o conteúdo. É, E mesmo a forma, ela muda lentamente. E é curioso, a gente discutiu aqui que as pessoas estão querendo a forma, a ritualística, a beleza. Né? Ao mesmo tempo que não quer mudar, quer, né? É uma curiosidade. É meio Quero que contraditório, mude, mas né? eu quero que mantenha, né? Isso sempre foi o tema de todas as grandes Não, exatamente, religiões é que você do mundo, não tinha que pensado mudam nisso. E ao mesmo tempo não mudam. Né? Quer mudar, mas não quer mudar o ritualístico, né? Mas você falou muito interessante. E uma pergunta da Indy Lemberg para os dois. Mesmo sendo americano, última manifestação de Leão XIV nas redes sociais critica o governo Trump e a política da imigração. O que podemos esperar entre a igreja e o governo americano? Que pergunta boa, hein? E o governo americano? Nada? Igual? Como? O que vocês acham? na minha opinião, nesse tema vai ser tensão. Tensão. Nesse tema vai ser uma tensão enorme. Porque ele é americano, né? É claro que, chutando aqui, porque eu sei, né? Vai que não faça nada, no fim das contas, mas em outras coisas, pelo menos como o governo trumpista está, que é direitista e tal, como a luta contra a agenda identitária, eu acho que vai estar juntinho. Eu acho que vão ser coisas negociáveis até, entre a igreja americana e não o governo em si, vou chamar os bichos para conversar, não, mas um acordo não escrito, entendeu? Um entendimento automático, né? Que em alguns temas vão ser aliados, mas nesse tema aqui da imigração, esquece. Eu acho que essa política do Vaticano que se mantém vai causar alguma tensão para os americanos. Henrique, meu amigo, por favor. Eu acho que não é só com os americanos, não, com os europeus também. O tema da imigração hoje na Europa, se bobear, está batendo com muito mais força do que o tema da imigração dos Estados Unidos. A gente conversou naquela entrevista, né, Henrique, sobre isso, né? Isso, a diferença é que o Trump é o Trump, né? Ele é um showman, então tudo que ele fala vira aquela coisa. Mas os europeus também estão extremamente refratários à imigração. Isso é praticamente unânime, tá? Já não é mais uma questão apenas da direita europeia, centro-direita, centro-esquerda, a esquerda europeia. Virou meio que um padrão. Mas Migração hoje na Europa é algo que já não está mais como estava antes. Só para dar um A única diferença é que a Europa é um pouco mais contida na linguagem. Polida, né? Polida, isso. Só para dar um exemplo, a Dinamarca, ano passado, aprovou várias leis anti-imigração. Por causa da Bélgica e da Suécia. Não foi, Henrique? A Bélgica e a Suécia sofreram muito né? Abriram porteira, né? E foi, né? A Dinamarca também abriu porteira. Mas ela, por exemplo, tem leis que proíbem de terem bairros ou ruas de imigrantes, por exemplo, na Dinamarca. É algo forte, não é? Sabe quem fez isso na Dinamarca? Quem? A esquerda. Sim. Esquerda. Há pouco tempo atrás, uma das últimas medidas do Olaf Scholz, o primeiro-ministro alemão que saiu agora, né? Perdeu o cargo, é social-democrata, foi estabelecer o controle da fronteira. Né? Que é uma coisa que para o social-democrata alemão era quase que uma heresia. Vamos brincar aqui. Isso é uma demanda da sociedade europeia, não é mais uma demanda política. No do governo da Merkel isso nunca aconteceria. Não. E curioso, ela era conservadora. Ela é conservadora e eu sou o rei da Inglaterra. Aquela sua entrevista, Henrique, foi bem esclarecedora, viu? Pra muita gente que você teve com ele. Depois, Iago, se você puder, assistir a entrevista que teve com o Henrique já. Aqui no Pod. Porque foi muito esclarecedora sobre esse ponto. E pra concluir, que agora concluir verdade, o filme Conclave. Alguém assistiu dos dois? Não. Eu assisti. Não dá pra fazer uma discussão. Eu não acredito, Iago. Você... O que eu percebi ali, só pra não é spoiler, mas ali, Henrique, percebi um relato real que pode estar acontecendo, ou não?
Assista, viu, Iago? Por favor. Iago, assista. Eu não assisti por um motivo, porque eu sei o que acontece no final. Ah, então você sabe? Eu vi a mensagem desse filme estar no final dele. Tá, então já tiro todo mundo. forçada, né, Então você cara? sabe a mensagem Pra dizer ali, o né? mínimo, Já sabe. Pra dizer o mínimo, né? É bem forçado. Pode falar. Mensagem, eu, como católico, eu vejo que é uma mensagem anticaridosa, pra vocês terem uma noção. Porque alguém fazer isso, sabendo que não era um homem, ser padre, papa, bispo, você precisa ser homem, significa que todas as ordenações que você fez são inválidas, todos os sacramentos que você administrou são inválidos. Tudo o que este cara fez na igreja não aconteceu. Primeira comunhão, Eucaristia, sacramento de sacerdote, ordenação de sacerdote, casamento, crisma. Tudo isto é inválido. Inválido. E ele galga poder na hierarquia da igreja e vira papa. Ou seja, ele não é papa, ele é antipapa. Não existe o papado dele, porque ele é mulher. Então, é algo... É uma Ele era intersexo, né? Fala, né? Intersexo. Mas ele é fêmea. A igreja, é claro, homem é macho, né, para a igreja. Entendeu? É uma fêmea. E você acha que, assim, a mensagem que passou é tipo, legal, tentaram fazer uma maneira de mostrar que tem que evoluir, que tem que deixar mais moderna. É Hollywood vendo a igreja católica. Só que Hollywood vendo a igreja católica. O que você achou, Henrique? Você achou também que ficou... Eu vi, só que eu vi também ali, ó, o poderio dos padres, homens sobre as mulheres, que são as freiras também. As freiras ali estão no papel secundário, não é nada daquele irmãos e irmãs juntas. Eu percebi que as freiras têm um outro papel. Gente, se eu estiver errado, me corrija, pelo amor de Deus. Sou batizado, crismado, tudo, mas faz tempo que eu não sigo mais, viu, Iago? Se quiser me matar, mata depois. Aí, não, porque é isso. E aí eu percebo, assim, que as freiras têm um papel realmente inferior. Eu percebi, não sei se é hollywoodiano isso também. E no final, eu achei assim, que desmontar a mensagem. Ela está aberta para mudanças. Mas aberta para mudança onde? Num papal, num documento papal? Foi essa impressão que eu fiquei. Foi essa que vocês tiveram também ou não? Olha, o Iago já falou dele. Só da parte do visual do filme, eu gostei. Achei Lindo. Isso é verdade. O ritual. Mas aí, de novo, né? Acabei de falar mal de Hollywood, mas nisso Hollywood é bom, né? Os caras Sim, e o ritual, né? O ritual é bonito, a fotografia é bonita, o ator, aliás, excelente. Fez o papel impecável. É só o final que é uma forçação de barra para falar. Você achou também, Iago, forçação de barra? Eu só não vi por causa do final. Porque como católica, a pessoa, ela sabe dos dogmas e fica indignado, não sei. É um ataque aquilo ali, não há outra interpretação. É uma provocação. Entendeu? É uma provocação. Vocês têm que ser desse jeito. Vocês têm que ser desse jeito. É como o professor Rick falou, né? Stalin, ele falou das divisões de tanque da igreja, né? E Stalin já foi embora, a União Soviética já foi embora. O marxismo que existe hoje em dia é um cadáver ambulante. Mesmo de internet, mesmo que cresceu os anos atrás da internet, o marxismo é um cadáver ambulante hoje. Exatamente. Não significa nada. Nada. Não significa nada nem nas bolhas da internet. É nesse nível, o marxismo. Vocês acham? Então, assim, e aí tem essas manipulações, né? Então, gente... Hollywood vai embora, a igreja vai estar aí também. Entendeu? Eu acho que as modas identitárias vão passar também. E vão passar. Vão. Eu Foi acho. Exagero delas, lógico. Não estou falando de questões relacionadas a direitos do indivíduo, porque isso é indiscutível. Mas as modinhas referentes a... Eu chamo de modinha, gente. Desculpa, tem coisas que eu acho que são modinhas. Um termo que eu gosto de citar, a revista The Economist, que eu gosto muito, ela usou um termo sobre a agenda woke, dizendo assim, a agenda woke é global pandemic, é uma epidemia global. Henrique, eu vou ser honesto com você. Eu acho assim... Não sei se vai concordar, Iago, Henrique, para concluir isso, porque tem a ver com claro... Começou para direitos, para dizer direitos, e perdeu a mão. Perfeito. Eu acho que perdeu a mão. E aí começou a chutar o balde. Eu falo porque eu estou nesta causa. Porém, Henrique, você me conhece, eu não vivo essa causa porque eu acho absurdo. Na minha opinião, porque eu sou super, acho que o Henrique também, o Iago também, super a favor dos direitos das pessoas. As pessoas têm direito. Agora eu acho que perderam a mão. Sabe quando perdeu o controle?
E aí virou o que virou. A Disney tá voltando atrás, tá um monte de gente voltando atrás, porque não tá dando. Essa última Branca de Neve foi um fracasso. Mas aí eu acho que a gente volta pro tema que a gente estava comentando. É a tentativa de criar religiões seculares. A agenda identitária virou um discurso ultra-sectário. E até ditatorial, sabe por quê? Porque você não pode ir contra, Henrique. Você não pode ir contra. Você não pode ir contra. Eu vou fazer uma provocação aqui para quem é secularista. Pode falar. Para quem é materialista, sobretudo. Talvez seja impossível para uma sociedade abandonar o transcendental, depois que ela o descobre. Sim. Porque se esse esforço materialista, que tem suas fases, tem suas caras diferentes, tem suas, não é uma coisa só. Se esse esforço materialista que nasce na Europa, na Revolução Francesa, e que está vivo até hoje, apesar de extremamente modificado, ainda está aí em espírito, se isso, com todo o poder que tem, com toda a influência que tem, o poder político que já teve, com o poder jurídico que está tendo, com o poder cultural, midiático, da indústria cultural, se isto não conseguir vencer a necessidade do transcendental, acabou. O materialismo não tem futuro, na minha opinião. Concorda, Henrique? Concordo, eu acho que se você tiver numa crise muito grande, uma crise pessoal muito grande, a solução para a tua crise existencial, tua crise pessoal, não vai ser ir no shopping se entupir de compra. Pode até ser legal, mas desculpa, você vai querer rezar, você vai querer entrar em contato com o seu Deus, com a sua transcendentalidade, com o seu misticismo. Nós somos assim. Esse é o ser humano. Há uma transcendentalidade, há alguma coisa além. Tá? E mesmo que não exista, você vai ter que criar. Você acabou de falar isso que eu ia pensar. Você tem que criar. Tá? Desculpa, a ideia de que a ciência vai ser a nossa nova religião. O marxismo vai ser a nossa nova religião. O capitalismo vai ser a nossa nova religião. Não vai ser. Agora, posso falar uma coisa? Vocês falaram, o conclave é um exemplo clássico de que estão querendo forçar um direito civil de algumas coisas, como está acontecendo na cultura woke em muitos pontos, certo? Então, por exemplo, exigir um direito. Você, o Henrique, eu tenho certeza, o Iago são pessoas de mente aberta, de pessoas, porém, como eu não aceito a cultura woke, eu não aceito. Eu acho que tem coisas que são exageradas. Porém, torna-se até perigoso você falar algo contra. Porque é um princípio, não é? Você defende... E não era um direito, os oprimidos estão virando opressores. Como é que tá isso aí? É a marcha da humanidade. Tem um livro, eu não li ainda e nem vi o filme, o Duna. Vocês conhecem? A história do Duna é essa. É um oprimido num planeta explorado que vira opressor. Ele vira imperador, vira opressor e vai. Essa história de Duna, essa é a história da humanidade. Ora, os cristãos eles já foram os oprimidos um dia. Depois viraram opressores. Os judeus já foram opressores um dia. Depois viraram oprimidos. E assim vai. Não tem jeito. Por isso que eu falei no outro podcast, o mundo é mau. Não tem jeito, o mundo é mau. O mundo é mau. E acho que o conclave, e aí para concluir, o conclave foi tão assim, hollywoodiano, que eu digo, foi tão, porque as pessoas realmente já precisavam de algo de, percebi, conforto, calento. Concordam? Eu acho que por isso que ele foi desse jeito. Né? Foi. Uma âncora da tradição, uma âncora da isso você percebeu? Por isso que eu achei que ele foi tão assim televisivo, as pessoas, o Papa morreu, porque eu acho que as pessoas estão carentes mesmo, tá realmente uma carência. E aí você fala, pega tudo isso daí e fala, eu preciso de um conforto. E nesse momento eu acho que o conclave foi o conforto. Então olhando esse Papa Leão XIV como um pai, o pai que tá todo mundo precisando. É até um alerta, né? Tomar muito cuidado com isso. Galerinha, infelizmente terminar, Henrique, você vai ganhar uma dessa, né? Que você pediu. Opa, vamos lá. Iago, você vai ganhar duas. Iago já fez a entrevista. Quero agradecer vocês. Falamos de conclave, mas você acabou abrangendo, porque até o Henrique ele tem uma boa visão de geopolítica.
né? E falar de Igreja Católica é uma visão também de geopolítica, né? Não tem como. E o Iago, com as suas contribuições aí fantásticas, eu quero agradecer muito a vocês foram fantásticos, agradeço pelo carinho de estar aqui nesse horário, poxa, numa sexta-feira, podia estar aí comendo uma pizza, assistindo um filme, batendo um papo, né, Iago? O Iago ainda ficou comigo aqui 2h30, mas gente fina, seja bem-vindo sempre, Iago, espero contar com você com outros episódios. Agradeço. Henrique já sabe que você já vai virar figurinha repetida aqui quanto quiser. Agradeço o convite sempre, estou sempre à disposição. E tá crescendo, gente. Eu tô muito feliz, Henrique. Olha, a sua entrevista rende ainda comentários até hoje. Tô muito feliz, tá crescendo bem. Bom. Eu tô muito feliz. Iago, a sua vai explodir. Então, gente, muito obrigado. E eu agradeço a você que tá aí comigo. Ficou comigo até esse tempo. Um grande abraço. Fiquem bem, tá? E ó, pensem com carinho nas coisas e sem desespero. Um grande beijo e até mais.